O vídeo que eu quero falar com vocês hoje é sobre obesidade mental e a dopamina barata. Como que isso bagunçou muita gente no marketing digital, deixou muita gente neurada, muita gente achando que ia ficar milionário rápido e não ficou, e as coisas elas não foram surgindo conforme a gente achava que ia ser. E por que que você não deve se comparar com outras pessoas e fazer as coisas no seu tempo? Eu tava conversando com uma amiga minha hoje, né, que a gente faz alguns serviços juntos, e ela falando assim: "Ah, eu não sou da pessoa que, tá chegando no final de ano e deixo pra fazer as minhas metas só para o final do ano que vem, né, vou começar só no início do ano, fazer essa transição, eu já gosto de fazer as coisas normais". E eu tô cativando a minha virada do ano, com esses vídeos que eu tenho postado na internet. Por quê? Porque eu não quero deixar para ano que vem para fazer a coisa daquela esperança de mudar de vida de novo e de as coisas elas vão acontecer agora, não, ano que vem, esse ano vai ser o meu ano. É mais uma forma de colocar dopamina barata na sua mente que foi colocado dentro do marketing digital, de todas as coisas. E por que que eu digo isso? Eu tô consumindo cada vez menos o Instagram e, consequentemente, a minha ansiedade está diminuindo. Antes, eu ficava muito tempo no Instagram, TikTok, vendo pessoas falando que faturavam milhões, 100 mil por mês, 200 mil. Eu falava, caralho, velho, por que que eu não consigo? Por que que eu não chego nessa parte? Por que que essa parte não vai dar certo pra mim? Por que que eu não dou certo com isso? Cara, eu parei pra pensar. E quando parei pra pensar e comprei algumas mentorias, algumas coisas, e entendi que não é o jogo que a gente quer jogar. Quando você tá num jogo muito forte, muito rápido, e você ao tempo todo com dopaminas baratas, você fica cego. E aí, como é que você começa a fazer? Compra curso, compra mentoria. Não, agora eu vou fazer. Aí você perde o foco. E aí, você vê uma pessoa que tá fazendo 100 mil por mês com IA. Aí você vai lá, não, vou comprar a mentoria desse cara. Aí vai lá e compra a mentoria do cara, faz 2, 3 meses. Aí você vê outro cara que tá fazendo 100 mil por mês com tráfego pago. Aí você, não, agora eu vou fazer tráfego pago. Agora IA com tráfego pago, CRM. E aí você começa a se perder, se perder. Nunca foi tão fácil ter tanto acesso à informação e nunca foi tão difícil transformar essas informações em produtos reais, né? Então, a gente ficou muito parado no tempo, quando veio o boom da pandemia e do marketing digital, que muitas pessoas fizeram muita grana, a gente travou nesse e fixamos nesse patamar. Falando assim, o marketing digital vai mudar a minha vida e eu vou fazer 100 mil por mês e vou ser milionário aos 18, aos 30. Cara, é uma promessa muito legal, é uma parada muito legal que aconteceu, só que quando você se coloca nesse cenário, você coloca uma pressão em cima de você absurda. E você pode ter uma pessoa que estava empreendendo já fora do digital há muito tempo. Deixa eu te perguntar, esse empreendimento seu aí, eu falando exatamente para essa pessoa que empreende fora do digital há muito tempo, com quantos anos que ele começou a dar muito certo para você? Com quanto tempo você conseguiu, de fato, ter o resultado? Fazendo todos os dias a mesma coisa, trabalhando. E o início, você era ruim. Assim como a gente tá gravando um vídeo aqui no início, tá acertando as thumbs agora, tá conseguindo acertar o conteúdo. E aí você joga uma pressão pra cima de você absurda num empreendimento novo que você tá construindo, só porque você tá se comparando com pessoas que você nem conhece no Instagram. Então, o que que vem da dopamina barata? Você abre o Instagram e começa a seguir perfis de pessoas que você quer ser, e aí você começa a ver os prints de resultados, prints de prova social, é, pode ser fakes ou não, você não sabe. Se induz a comprar essa mentoria, consultoria, paga R$ 200 no curso, R$ 1.000 na mentoria, 5 mil na consultoria, 10 mil na mentoria individual, e se frustra, não dá certo. E aí você para, pensa, fala, não, não vou fazer isso mais, vou seguir o meu. E aí você toma um choque de realidade, começa a fazer as coisas que você estava fazendo, aí fica lá 1, 2, 3 meses. Aí você repete o ciclo, fala, nossa, velho, agora tá dando certinho aqui, mas aí você vê uma outra pessoa, como fiz R$ 100 mil com meu agente de IA em 3 dias. Você fala, caralho, eu preciso desse agente. E aí você vai lá e compra esse agente. E aí, em vez de dar foco no que você estava fazendo,
Você vai comprando de alimentação, você vai se alimentando de novo, aí aquele obesidade mental. E aí você vai ficando cansado. Você chega para trabalhar, a sua produtividade está zerada. Você tá cansado. Porra, e você não fez nada. E aí você se culpa. Aí vem aquele sentimento de culpa. Por que eu não dei certo? Por que eu não dou certo? Por que as coisas pra mim é tão difícil? Por que as coisas pra mim, elas não saem do lugar? Eu sempre faço tudo, eu sempre surfo as ondas e sempre tô tomando tombo, tô tomando caldo. E o carinha lá, do que não tá surfando as ondas, tá vivendo a vida dele melhor. E digo mais, e aí você tenta surfar as ondas do digital e se frustra. E quantas pessoas hoje. Aí, olha o devaneio que tá vindo aí. De mão de obra mesmo, física, tá ganhando muita grana. Seja pintor, seja pedreiro, padeiro. Cara, os caras só fazem isso todos os dias. E claro que tem uma jornada. Primeiro você começa como servente ou ajudante. E aí depois de um tempo, 2, 3 anos, você vira o pedreiro ou o pintor. E esses caras estão fazendo 10 mil por mês, 15 mil por mês. Claro que demanda um esforço, né? E aí você se pega pensando, porra, velho, eu tô aqui 5 anos, 6 anos no digital, tô fazendo bem, não tô. Aí você volta e pula de novo. Aí começa a ser cíclico as coisas. Vou estudar para concurso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E novamente você se vê preso na armadilha, preso no caminho. Então, sempre quando você perde o foco, você vira o consumo de alguém, né? Alguém compra o seu produto. Né? Tipo assim, você compra o produto de alguém. Sempre que você perde o foco, você vira cliente de alguém. E isso é bizarro, porque você vai se frustrar, vai gastar dinheiro e não vai conseguir ter o padrão de vida que queria. Por que eu digo isso? Esse meu último ano foi um ano que eu falei assim, cara, eu só vou fazer gestão de tráfego. Era um ano que eu tava recomeçando a minha empresa, não tenho vergonha nenhuma de falar que foi muito bom, depois dessas sociedades a empresa quebrou, e eu tava recomeçando a minha empresa do zero. Eu falei, eu só vou fazer isso. Que aí tem o livro A Única Coisa, e a gente vai entendendo os cenários. Porque antes eu queria fazer lançamento, fazer tráfego, fazer negócio local, fazer meu lançamento próprio, e nada dava certo, nada dava certo, nada dava certo. Falei, não vou pegar coisas que me desgastam demais. Tráfego para negócio local, coloco meu ticket médio ali, vai seguindo. Beleza. No meio do ano, eu já tinha minha cartela de clientes boa. Falei, pô, agora dá para trabalhar alguma coisa a mais. O que eu vou fazer? Vou vender conteúdos. Por quê? Porque só prestação de serviço cansa. Eu não posso te falar que eu amo trabalhar. Ninguém ama trabalhar, mas a gente quer trabalhar porque a gente precisa sobreviver, né? O trabalho dignifica o homem. E eu preciso gostar do que eu faço. Então, o que eu tô fazendo? Arrumei algo que eu tenho um padrão de vida que me sustenta, e eu consigo guardar minha reserva de emergência e tudo mais. E agora eu tô partindo para um pressuposto de que eu posso entregar mais do que apenas o serviço. Meu conhecimento ele pode ser mostrado para as pessoas em diversas áreas. E aí, depois de 6 meses fazendo a mesma coisa, eu comecei a fazer uma coisa a mais. Só que o ponto que eu estava caindo na armadilha era essa coisa a mais, eu sempre, toda vez que eu começava algo diferente, essa coisa a mais, eu apostava todas as minhas fichas, eu dava all-in, tanto que o nome da minha agência chama all-in. E aí eu meio que sucateava o que já estava dando certo para fazer dar certo algo novo, porque eu via que isso ia escalar. E nunca escalava. Nunca escalava. E aí eu voltava para fazer o que eu sempre fazia. E aí agora, no meu momento de vida é o seguinte, nas primeiras coisas do dia, eu faço o que eu tenho de fazer, organizo, entrego para meus clientes tudo que tiver que ser entregue, e depois eu vou entregando para esse projeto que é a médio e longo prazo, que é construção de conteúdo, que é entrega de resultados, que é consultoria, mentoria. Só que, entende? Né? E aí o desafio que eu falei dos 30 mil aos 30 anos, ele começa a fazer sentido no momento que você não perde o foco. Quando você perde o foco e tenta achar a fórmula mágica, as coisas mirabolantes que existem, acaba ali.
aí você não consegue virar no digital. Então, o que eu estou documentando da minha jornada, como as minhas coisas estão começando a dar certo, como eu estou conseguindo fazer um faturamento legal, é porque eu estou focando em algo que eu sei, eu sou bom, e estou trazendo uma bagagem leve, sem apostar a todas as fichas, uma segunda fonte de receita. Então aqui eu estou dando meu all-in, né, 80-20, meu tá aqui, e aqui tá meus 20-80, entende? Então, estou trabalhando nisso para que 80% do meu tempo, né, seja 20% da minha receita, hoje está 80-80, e 20% do meu tempo seja 80% da minha receita, mas está 20-20. Então, eu vou equalizar essa balança, mas de forma gradual. E não que, se eu pegar isso daqui e fizer só essas gravações de vídeo, eu vou focar nisso daqui até dar certo. Só que eu vou abrir mão do meu serviço. Eu não gosto de prestar serviços mais. Aí eu vou cair na armadilha de novo, vou chegar no final do ano frustrado. E olha, quando eu falei lá no início, o meu ano, ele tá começando agora em outubro, o meu 2026. E aí, se eu fosse olhar essa questão minha de dopamina barata, eu ia me frustrar em o meu ano de 2026 em dezembro de 25. Porra, eu não ia ter nem vivido 2026, já ia estar frustrado nele. Então, o que, que a gente entende com isso? Para de procurar fórmulas mágicas, de procurar dopaminas baratas e de buscar cursos, conhecimentos que não tem nada a ver com o que você gosta, que é aquilo que você vai abandonar daqui 2, 3 meses. Começa a fazer o que você gosta, começa a buscar o que você gosta, começa a se desintoxicar agora, né? Então, se a meta sua para 2026 é mudar de vida, comece agora, começa hoje. Começa assistindo um vídeo no YouTube onde não tem dopamina barata, não tem aqueles pop-upzinhos de print de resultado e coisas a mais. Começa a fazer uma caminhada, começa a ler um livro, começa a sair de telas que te prendem a viver uma vida que não é sua. Aí sim você começa a viver o seu 2026 e começa a ter seus resultados. Então, vem seguindo comigo aí, eu vou documentando essa jornada. Espero que esse vídeo tenha sido legal para você e a gente se vê no próximo.